E hoje nós vamos de react. Eu vou reagir a falas de alguns haters que chegaram aqui no canal a partir do vídeo para o Minuto Histórico, que eu comento rapidamente sobre por quais razões Jesus não teria conhecido Paulo. E daí surgiram algumas falas bastante interessantes, entre elas que diz o seguinte: gente, era natural judeus espalhados pelo mundo, principalmente homens, ir em Jerusalém, pelo menos nas 3 festas principais. Essas festas duravam dias. Havia costume, pais judeus, enviar filhos em Jerusalém para estudar a lei. Até hoje isso acontece. Pais que moram em outro país, mas situação financeira é boa, manda seus filhos para estudar Jerusalém. Esse argumento dessa mulher é fraco. Apareceram outros também questionando sobre o fato de um hábito de judeus de irem a Jerusalém. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é que essa informação não é uma realidade para judeus que vivem na diáspora. Isso é uma prática que vai ser acionada, vai passar a acontecer a partir do contexto entre finais do período asmoneu e amplia-se dentro do governo de Herodes, a partir de demandas articuladas entre esses 2 governos, mais uma demanda de determinados indivíduos que estão vivendo nessa diáspora. Mas isso não significa dizer que Paulo tenha que ter sido um desses judeus. Porque eu lembro a vocês, história é documento. Se a gente ficar aqui e se, aí sim, só na série da Marvel. Mas o nosso papo aqui não é Marvel, nosso papo é história. E isso eu vou te explicar melhor depois da vinheta. Bem, vamos destrinchar então a fala do camarada que fez as críticas ao vídeo sobre Jesus não ter conhecido Paulo. Primeiro ponto, que de fato ele tem razão. A diáspora judaica, ela é muito bem atestada, tanto do ponto de vista textual como arqueológico. Nós temos inúmeras sinagogas espalhadas por todo o Mediterrâneo antigo. Inclusive, eu sou muito taxativa aqui com vocês e falo constantemente da importância de, quando falamos em cristianismos antigos, estudar mais as comunidades de diáspora, essa realidade ampla, plural, que agrega inclusive indivíduos que não são judeus, os chamados tementes a Deus, do que olhar para essa experiência da Palestina romana. Essa é uma experiência mais para se falar sobre o Jesus histórico, mas do ponto de vista da formação dos textos cristãos, dessas experiências cristãs, nós deveríamos olhar mais para esse ambiente da diáspora. Então, até aí ele está correto. Mas, depois disso, começam-se os problemas. Ponto 1. A passagem que o camarada está se referindo é Deuteronômio 16:16, que diz o seguinte: 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e nas festas das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Ora, se você fica restrito a Deuteronômio 16, você de fato tenderia a concordar. Não, de fato, todo judeu
teria que ter ido pelo menos 3 vezes a Jerusalém. O ponto é que, quando a gente para olhar um mar de documentação para além de Deuteronômios, nós vemos um problema muito grande. Ponto 1. As comunidades de diáspora não tinham o hábito de ir a Jerusalém. As comunidades de diáspora prestavam seu culto a Yahvé nas sinagogas, ou seja, no ambiente em que eles estavam inseridos, nas cidades em que cresceram, viveram, enfim, o ambiente da diáspora. Não tem judeu indo 3 vezes para Jerusalém. Logo, nós estamos falando de um culto a Yahvé descentralizado. Eu já trouxe um corte aqui da fala do Vitor Almeida sobre os cultos a Yahvé. Inclusive, ele vai comentar sobre o Pentateuco samaritano. Se você não viu, eu vou estar deixando o vídeo na descrição e também deve estar aparecendo aqui em cima. Isso, inclusive, é já um dado muito bem atestado pela literatura. Martin Goodman é categórico em afirmar: os judeus de diáspora não faziam essa viagem. Inclusive, isso é um dado interessante porque a gente percebe que é apenas a partir do período do governo Asmoneu e algo que começa a se intensificar dentro do governo de Herodes, que determinados indivíduos, não todos, passam a frequentar, passam a fazer essa viagem, essa ida à cidade de Jerusalém. Inclusive, um autor muito interessante para a gente observar é Filon de Alexandria, um judeu de diáspora que vai reconhecer em seus escritos que fez essa viagem, ele foi até Jerusalém. E ele vai estimular que outros judeus de diáspora, que vivem na diáspora, também façam essa viagem, com o intuito de se reforçar uma identidade judaica, ou melhor, uma integração entre aqueles que vivem dentro da Palestina romana e aqueles que estão já há gerações fora dessa região. Mas repare, muito embora tenha havido uma articulação tanto por parte dos governos judaicos dentro do Estado da Palestina e também o estímulo por parte de alguns, como Filon de Alexandria, isso não se tornou uma realidade, porque o próprio Filon critica que ainda há indivíduos, há judeus, que preferem prestar seu culto a Yahvé nas sinagogas. Vejam as estratégias que Filon emprega nesse trecho para convencer os judeus que vivem na diáspora de irem até Jerusalém. O trecho diz o seguinte: assim, ele não permite que quem deseje realize ritos sagrados em suas próprias casas, mas ordena que eles se levantem dos confins da terra e venham a este lugar. Dessa forma, ele submete seu caráter ao teste mais severo, pois aquele que não vai se sacrificar de maneira justa, este não deixaria para trás seu país, amigos e família, para ficar em uma terra estrangeira. Porém, é provável que a atração mais forte da piedade o leve a suportar ser separado de seus amigos mais amados e familiares, que formam como se fosse um único todo consigo mesmo. Ora, reparem, é a partir de um esforço pedagógico com a justificativa de que quem viaja é piedoso que Filon acaba transparecendo que tem indivíduos que não querem deixar o ambiente de suas casas. Há indivíduos que querem dar continuidade ao culto, à prestação de suas atividades religiosas nos ambientes domésticos, onde, diga-se passagem, estavam situadas as sinagogas. Tal como a igreja de Dura-Europos, que era uma casa, as sinagogas judaicas de diáspora também
estavam localizadas no interior de ambientes domésticos. Então, a gente, a partir disso, percebe que não dá para se falar que todos os judeus foram para Jerusalém. Muitos deram continuidade a uma prática de um culto descentralizado. Além disso, há um segundo fator que vai corroborar para a ida de alguns judeus que vivem na diáspora para Jerusalém, que está ligado à prática da coleta, às contribuições que são direcionadas a Jerusalém. É bastante atestado, do ponto de vista da documentação, a prática de judeus, e principalmente tementes a Deus, que estão situados nessa diáspora, contribuírem financeiramente para a manutenção do Templo de Jerusalém. Ora, essas contribuições, então, demandam-se caravanas que possam, em segurança, levar esses recursos financeiros. Daí, então, instaura-se uma demanda de caravanas compostas por judeus que fazem essa viagem com o intuito de levar essas contribuições financeiras oriundas das comunidades de diáspora. Vamos dar uma olhada novamente em Philon e ver o que ele fala sobre esse aspecto. Trouxe aqui para vocês 2 citações. Vamos ler a primeira. Em horários designados, os enviados para o tributo sagrado são selecionados por seus méritos. De cada cidade, aqueles de mais alta reputação, para carregar com segurança as esperanças de todos e cada um, pois é nas matrizes conforme prescrito pela lei que as esperanças do descanso piedoso. O segundo trecho diz o seguinte: para cada ano, enviados com dinheiro sagrado eram despachados para levar para o templo uma grande quantidade de ouro e prata das primeiras frutas, viajando pelas rotas sem trilhos e intermináveis, que lhes parecem boas estradas porque sentem que as levam à piedade. Um segundo perfil aí, ou um terceiro perfil de um grupo que também fará essas viagens. Segundo Goldman, são aqueles indivíduos que têm recursos financeiros. Então, estamos falando de um judeu, não um judeu pobre, mas um judeu com recursos financeiros, capaz de bancar a viagem com fins religiosos. Contudo, devemos lembrar que estamos falando de uma sociedade pautada na busca por prestígio e poder, ou a manutenção desses elementos. Daí eu trouxe um trecho do Rutherford que comenta sobre como deveria funcionar esta peregrinação para a antiguidade e o potencial social e político que a peregrinação dava, melhor dizendo, a esse peregrino. Vamos lê-la? A ideia de que a peregrinação é arriscada pode ser vista como parte de um sistema de crenças no qual seu valor na sociedade está fundamentada. Um dos principais objetivos da peregrinação era garantir prestígio para o peregrino aos olhos de seus concidadãos. Mas, para ganhar honra e prestígio, era preciso acreditar que o peregrino havia realizado algo que valesse a pena e fosse difícil. Isso certamente justifica a ênfase dada por Philon ao descrever as rotas como algo mais difícil e, ao mesmo tempo, que resultaria para os peregrinos em algo mais gratificante. Então, temos 3 grupos aí. Primeiro, aqueles que visam fortalecer uma maior integração entre os judeus que vivem dentro da região da Palestina e os que estão fora. Então, de forma a serem reconhecidos como tão judeus como aqueles que nascem dentro do Estado palestino. Ponto 2. Estamos falando de um grupo que precisa enviar dinheiro para Jerusalém. Então, se estrutura caravanas
com algumas lideranças, algumas pessoas ligadas aos cargos culticos das sinagogas, que então têm a responsabilidade de enviar, entregar esse dinheiro, essa contribuição para o templo. E por fim, nós temos um terceiro grupo de judeus extremamente religiosos que também são capazes de bancar essa viagem e vão para Jerusalém. Mas isso não é a realidade de todos os judeus que estavam na diáspora. É um ledo engano achar que todo judeu que vivia na diáspora estava nadando no dinheiro. Era um tio Patinhas. Mas vamos voltar ao comentário lá do camarada. Ele vai insinuar que há judeus que mandam seus filhos para Jerusalém. E esse é um dado muito interessante. De novo, a necessidade de lembrar que o canal é um canal produzido por uma historiadora. Logo, eu me distancio do filtro teológico, que quer me levar a crer que Atos dos Apóstolos é um texto histórico e que traz informações sobre o Paulo histórico. Não. Tudo que nós temos sobre o Paulo histórico encontra-se nas 7 cartas produzidas por ele. Se não são essas 7 cartas, nós não teríamos informações sobre Paulo. E nas cartas autênticas de Paulo, nós não temos um Paulo revelando o status financeiro de sua família. Ele não fala nada sobre sua família. Paulo não menciona que estudou os pés de Gamaliel. Paulo não menciona que foi a Jerusalém para realizar essas viagens. O único momento que ele comenta que vai a Jerusalém é em Gálatas, quando, depois de passar um tempo na Arábia, ele decide conhecer o que ele chama de colunas, que seria Pedro, Tiago e João. Ora, então, o momento que nós temos como atestar a presença de Paulo em Jerusalém, Jesus já tinha batido a bota há um certo tempo. Levando em consideração que Jesus morreu nos anos 30, Paulo está indo a Jerusalém por volta dos anos 40, 50. Então, esqueça esse encontro com Jesus. Somado a isso, nós também temos um outro problema aí. É que Paulo é muito enfático em dizer em suas 7 cartas autênticas que tudo o que ele tem sobre Jesus foi transmitido a ele e que ele estava repassando para as comunidades que ele frequentava, as comunidades que ele havia fundado. Um exemplo disso fica muito claro em 1 Coríntios, quando ele abre dizendo que o querigma que ele ia recitar não é algo que ele sabia de ter convivido com Jesus, por exemplo, mas algo que ele foi ensinado. A expressão no grego é katagrafas. Paulo usa muitas dessas marcas de oralidade. Logo, é um ensino que se instaura no campo do oral por terceiros, e não algo que Paulo está tendo acesso direto a Jesus e repassando a outros indivíduos. Logo, a todo momento que Paulo emprega o verbo ver enquanto experiência estática e não um Jesus de carne e osso. Quem Paulo conheceu de carne e osso é Pedro e Tiago. No mais, esqueçam esse contato entre Jesus e Paulo, porque esse contato entre Jesus e Paulo só foi possível mesmo em A Última Tentação, Scorsese. Acho que talvez seja isso aí que o camarada tá vendo nos últimos tempos. Mas o fato é que nós não temos como falar, primeiro, que todos os judeus estavam indo a Jerusalém, porque nos faltam evidências do ponto de vista textual e material. Lembrem-se, história é documento, que
nos permitam falar que todos os judeus, diferente da sua classe, do seu grupo social, estão indo para Jerusalém. Isso não temos esse dado. O que nós temos é que, a partir de um determinado momento, judeus da diáspora que não faziam essa viagem, alguns passaram a fazer, mas não por uma determinação de Deuteronômio 16, mas por questões do ponto de vista econômico, do ponto de vista étnico e mesmo religioso para alguns grupos, para alguns indivíduos que tinham posses e, logicamente, poderiam então executar essa viagem. Mas esse é um grupo minoritário. Somado a isso, não podemos incluir Paulo numa dessas três vertentes, por justamente não haver documentação que também permita falar nesse Paulo que faz essas viagens. Reforço aqui, esse Paulo que estudou aos pés de Gamaliel, esse Paulo só existe na cabeça do autor de Atos, um texto datado do século II. Do ponto de vista da história, não nos servem para nada para falar do Paulo histórico. Por fim, mas não menos importante, o encontro então entre Paulo e Jesus histórico jamais aconteceu. Paulo conheceu, sim, Pedro, Tiago, mas Jesus de Nazaré, esse não. Enfim, galera, era isso. Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e até a próxima!